Sejam todos bem-vindos a mais um programa Na Verdade. A sabedoria popular nos diz que a melhor forma de ensinar é pelo exemplo. E é por este motivo que a família é tão importante. Todo lar católico busca amar a Deus e viver segundo seus preceitos, ensinando os filhos a partir da própria convivência e prática cotidiana. Hoje falaremos sobre a igreja doméstica. Igreja doméstica não é uma construção arquitetônica dentro da nossa casa. A igreja doméstica ela é formada por todos os membros da família. Nós, como filhos de Deus, somos os elementos constituintes da igreja. Para falar sobre esse tema tão caro às famílias, recebemos hoje o casal Benê e Nonô, fundadores da comunidade católica Famílias Novas do Imaculado Coração de Maria. Então, boa noite, Benê, boa noite, Nonô. Olha, o nome da comunidade é lindo, viu? Obrigada. E eu queria agradecer muito por vocês terem aceito o nosso convite de participar do programa, tá bom? E eu quero dar boa noite também para a Mel. Oi, Isa, tudo bem? Eu já tinha ouvido falar deles, eu até participei, mas agora eu fico feliz de poder perguntar tantas coisas que eu queria, viu? Então, fico muito feliz. Tá bom. E eu queria saber, assim, como que a comunidade surgiu, né? Eu já falei que o nome é lindo, depois se vocês quiserem contar no meio da história como que teve o discernimento do nome também, né? Mas como que surgiu a comunidade? Bom, a gente está casado, nós estamos casados há 25 anos, 26, indo para 26, né? Quando estávamos... 26 indo para 27. Quando estávamos nos 10 anos de casados, tínhamos 3 filhos, Bárbara, Lucas e Mateus. A Nonô veio de uma família muito católica. Né? O pai dela, um homem inclusive muito conhecido no Poder Judiciário de São Paulo, né? O Dr. José Geraldo Barreto Fonseca, o Barretinho, que foi desembargador, corregedor-geral da Justiça, decano do tribunal. Um homem de muita fé, de missa diária há mais de 50 anos, terço diário. A mãe dela a mesma coisa, com 11 filhos. A Nonô tem 10 irmãos. Então, é uma família muito católica. Já a minha família não é tão católica, né? Então, o berço não é tão presente como foi o berço dela. Eu só vou contar um episódio do Dr. Geraldo para não passar em branco, tá bom? Quando ele era decano do tribunal, um juiz amigo nosso, de Guarulhos, foi visitá-lo. Ele contou isso no velório. O velório foi lá no Palácio da Justiça, inclusive. E o Zé Roberto dizia o seguinte, que eles, ao meio-dia, mais ou menos, saíram do Palácio da Justiça e foram almoçar. O doutor Geraldo atravessou a Praça da Sé e cumprimentava todos os mendigos. Só que ele conhecia o nome dos mendigos, a história, e os mendigos chamavam o doutor Geraldo pelo nome. Nem a minha sogra conhecia essa história. E no velório, você via entrando no Palácio da Justiça, foi na sala do júri, alguns mendigos chorando copiosamente. Nunca ouvi uma história dessa. O doutor Geraldo, e ele era o decano do tribunal, né? Ele estava no Conselho Superior da Magistratura, um homem que nunca fez acepção de pessoas, de extrema caridade. A mãe dela nunca deu um grito em casa. Meu Deus, 11 filhos. 11. Como que ela Uma pessoa muito virtuosa também. Enfim, vocês têm, então, agora uma noção. Eu poderia falar muitas coisas do Dr. Geraldo, mas o berço dela realmente é muito católico. Nós, voltando ao nosso casamento, 10 anos de casados, eu me deparei com uma ascensão profissional, social, econômica. E aí, viajando a trabalho, essas coisas, eu acabei cometendo adultério, traindo a minha esposa diversas vezes, num período aproximado de 2 anos. Nunca imaginei que fosse cair nisso, né? Mas, como disse, não tinha uma fé muito enraizada. Casamos com muita consciência, mas, infelizmente, eu acabei caindo nessa situação. A Nonô teve ciência disso. Numa noite, dia de semana, e a primeira reação dela foi de perdoar. Ela levantou, quis me abraçar e falou, vamos recomeçar. E ela chorava muito,
mas ela teve uma força interior de perdoar na hora, sabe? E eu fiquei muito comovido com esse perdão dela, porque eu não imaginei que ela me amasse tanto. E esse amor que eu percebi ali me desmontou, sabe? Eu estava trocando a minha família, a minha esposa que me amava, por aventuras que não iam dar em nada. O doutor Geraldo, a mesma coisa, quando ele soube. Ele me ligou e falou: filho, eu te conheço, você não é esse homem. A mãe dela também. Então os três me arrebentaram. Isso vem de Deus, sabe? Não vem, é muito sobrenatural. Deixa eu só perguntar para a Nonô, o que eu quero saber assim, Nonô, como você teve assim, esse impulso assim, você sentiu que foi um movimento divino dentro de você? Eu queria saber assim, sim, o que você sentiu porque veja bem, a sua reação trouxe uma mudança, né? O que aconteceu dentro de você, Nonô? Olha, eu na hora recorri à Nossa Senhora. Eu pedi para ela que ela me capacitasse para viver o Pai Nosso. Porque a gente sempre rezava, né? Perdoa as nossas ofensas. E então, na hora eu interpelei, eu pedi mesmo, me ajuda, que eu quero viver isso, quero fazer a vontade de Deus. Me capacita. Então, foi uma graça mesmo, dada por Nossa Senhora. Você pediu essa graça, né? Pedi na hora. Assim, e aí eu pedi para ela me acalmar, me confortar e me ajudar e me auxiliar. Mas é claro que o perdão, como eu gostaria que fosse, né, ele não foi imediato, digamos assim. Eu fui pedindo diariamente para que esse perdão fosse cada vez mais puro e pleno, né, que eu conseguisse me relacionar com ele de fato, sem nunca ficar jogando na cara, sem ficar cobrando, sem ficar desconfiando, sem agir com ele, assim, digamos, como água escaldada, né? Mas sim que eu pudesse ser para ele uma nova esposa, de verdade, que eu conseguisse esquecer. Mas eu falava, como é que é esse esquecer, né? Que todo mundo sempre fala, se você não esquece, você não perdoou. Eu falava, será que eu vou ter que cair, sofrer uma amnésia, levar uma pancada, né? Como é que era? Então eu ia pedindo na oração, na confissão, para que Deus me ajudasse a ter esse perdão, que eu fosse lembrar, quer dizer, que eu não ia ter amnésia mesmo, né, óbvio, mas que não doesse nada. Não que não doesse, mas que eu fosse... E foi através da oração, né, e dos sacramentos, da comunhão e da confissão, que Deus foi dando essa graça do perdão cada vez mais verdadeiro. E aí como que surge a comunidade? Porque uma experiência fortíssima, né? Mas daí, a vocês terem, tipo, uma missão para ajudar famílias, como que surgiu? Bom, no dia seguinte, o Dr. Geraldo me convidou para ir à igreja. O gabinete dos desembargadores era na Avenida Paulista. Do lado do gabinete, tinha aquela igreja melquita ligada a Roma, né? O Papa. E eu fui, era a igreja que estava ali do lado. Eu fui com ele na igreja e cheguei muito arrependido. E me fui para o confessionário. Fiz uma confissão de 2 horas, mais ou menos, chorando muito. Só que no confessionário estava o arcebispo e ele também chorou. E aí nós continuamos a conversa no gabinete dele. E foi uma conversa longa. E ele falou para mim assim, filho, agora você vai se ajoelhar diante da cruz, vai tomar a cruz no seu ombro, entregar toda a sua vida para devolver o sorriso à sua esposa. E naquele dia ele falou até uma coisa que me impressionou. Daqui a alguns anos eu vejo você dando testemunho para milhares de pessoas. Ele chegou a falar isso. Uma profecia. Mas foi uma confissão muito forte. No dia seguinte eu mudei completamente a minha vida. Eu pensei assim, eu fui até a igreja e fiz o que ele pediu. Só que eu me comprometi com Deus, sabe? Para entregar toda a minha vida para devolver a felicidade à minha esposa e aos meus filhos.
Então eu olhava assim, como é que eu vou fazer isso? Eu olhava para o pai dela, um homem de missa diária, de terço diário. Então eu passei a missa diariamente, a rezar o terço diariamente. Foi assim um período de 6 meses, mas eu mudei completamente os meus hábitos, de um dia para o outro. E até de madrugada eu tinha muito sonho erótico, porque quando você tem essa vida, você fica com imagens na cabeça, então você tem que lutar contra isso, contra esses sonhos. Aí eu comecei a rezar de madrugada, acordava às 3 da manhã para rezar com a Bíblia. Eu fazia uma Lexio Divina sem saber que era Lexio Divina, né? Então foi assim um período muito intenso de oração. E ela comprou Louvemos. E de combate espiritual, porque isso, Exato. você já estava em combate, né? Exato. Ela comprou Louvemos, eu tocava um pouco de teclado e toda noite eu tocava o Louvemos para as crianças dormirem. Que legal. Né, diante do quadro de Jesus Misericordioso. Né, e nesse processo de 6 meses, a nossa vida mudou também. Eu passei a ser um pai de família, um homem de família. Né? Então, por exemplo, eu buscava a minha filha na escola mais cedo para levá-la à padaria para tomar um lanchinho com ela, só para conversar com ela. Toda quarta-feira eu buscava as crianças, os meninos na escola e acompanhava o jogo de futebol deles. Depois eu comecei a jogar bola com eles no prédio, durante a semana e no sábado de manhã. Né? E aí começou a descer todos os colegas dele para jogar com a gente. A gente morava perto do Parque de Ibirapuera, então a gente saía para fazer piquenique, andar de bicicleta. Começamos a jogar jogos de tabuleiro. Eu inventei o Cozinhando com Arte em casa com a Bárbara, sábado. O sorriso foi voltando, né? Sim. Então, sabe, essa dedicação à família e também à vida a dois, né? Foi impressionante, né? O demônio, ele age na família para destruir. Né? Então, você casa, depois de 2 anos, mais ou menos, esfria um pouco a relação, né? Eu passei por tudo isso. Quando você namora, a relação fica, esquenta, né? Você é tentado a praticar fornicação. E quando você casa, depois você perde um pouco essa atração. Pois eu perdi completamente a atração. Só que nessa renovação em Cristo verdadeira, essa restauração foi completa e muito maior do que antes, né? Então, em todas as áreas, Deus resgatou a nossa vida. E a minha família, em 6 meses, estava de pé. Caraca. Só que todas as noites, eu tocando o teclado, eu sentia um ardor missionário. Eu olhava a varanda do prédio, a gente morava num andar alto, e ficava vendo aquelas janelas daqueles apartamentos. E aquele monte de luzes e tantas pessoas que você imagina que moram, né? E eu via a destruição das famílias. Falando, na minha família, Deus fez novas todas as coisas. Eu sei como o diabo destrói uma família, mas eu sei como Deus reconstrói. E eu senti a necessidade de partilhar isso com os outros. Menina, mas agora eu já sei que já vai dar uma guinada aí de como foi surgindo. Mas antes eu quero escutar, nesse processo de 6 meses, o papel da esposa aí, da Nonô, porque ele foi se levantando, né? Uhum. Saiu, ele continuando humilde, mas assim, vou usar até uma expressão, foi levantando o gigante, né? Para começar todo o apostolado de vocês. Mas eu tenho certeza que teve muito combate na oração também da sua parte. Teve, Nonô? Conta pra gente um pouquinho. Durante esse tempo que ele foi voltando para a vida familiar, qual que foi seu papel? Também me encontrar como mulher, esposa, dona de casa e mãe. Porque eu também vou dizer que apesar de toda a minha formação, de todo o berço católico, né, era muito difícil não estar um pouco feminista, digamos assim. A gente respira isso, né? Exato. Então, eu era uma mulher que pouco cuidava do esposo, como, né, que era pouco serva em casa. Então, era tipo assim, todo mundo se vira, era tudo muito prático. Eu trabalhava, né, assim, o tempo todo e pouco cuidava mesmo, assim, naquele sentido de
quer alguma coisinha, preparar. Então, eu fui me descobrir nesse sentido, de também fazer, quer dizer, também ganhar o marido pelo estômago, né? Pelas coisas mais simples. Então, para mim, o combate foi mais comigo mesma, de eu me descontaminar daquela mulher que precisa ser independente, que tem sua vida pessoal, e o marido que se vire, né? Tá com fome, faz um lanchinho lá, né? Isso, entendeu? Tem pão lá. Isso, porque eu tava, e meio que estava terceirizando também a educação dos filhos nessa época, um pouco antes. Porque o que aconteceu? Quando ele estava assim, envolvido com viagens, trabalho, negócios, etc., eu não fiquei em casa rezando. Eu peguei e falei assim, acho que ele precisa então, que eu me, eu preciso... Ficar à altura. Ficar à altura. Eu não tive a lucidez de pensar, puxa, eu preciso rezar. Por isso que foi uma graça muito grande ali naquele momento, mas não foi uma coisa, uma consequência natural da vida que eu já levava. Foi um presente de Deus, porque eu já estava indo também assim para tentar por outros meios. Então, realmente achando que eu precisava ficar tão bacanuda quanto as mulheres que ele lidava no trabalho, que eram promotoras, advogadas, que andavam... Então, eu achava que eu precisava, na minha área, crescer, concorrer. Ficava até pensando, ai, coitado, né? Também eu tô tão simplória, então, assim, eu comecei a ficar vaidosa, mas eu tava que nem uma piriguete, Deus me livre. Se eu mostrar meu álbum de fotos, álbum de família, faz vergonha, porque daí tentando chamar a atenção dele... de um jeito errado, né? Usando uma roupa sem nada de modéstia, e aí me colocando em risco, porque daí ele não olhava, mas os outros todos sim, e aí eu também comecei a ficar vulnerável. Então, acho que foi assim, Deus me resgatou na hora H, porque assim, mais um pouco, talvez eu não sei o que teria acontecido comigo, porque estava já cambaleando mesmo. E realmente foi uma grande graça. Então, o que eu precisei nesse tempo também é entender o quanto era gostoso, permitir que ele se sentisse cuidado pela esposa. Então comecei a motivar que eles pudessem estar muito juntos, ele e os filhos. E para isso, então, eu deixava, sei lá, se eles fossem assistir um filminho, eu ia preparar pipoca, salada de frutas, bolo, não sei o que lá. Se a gente ia para o parque, então propiciar o piquenique e organizar as coisas. Então, assim, investir na agenda doméstica, que eu também tinha abandonado a minha casa. Que lindo. Então, eu acho maravilhoso, assim, fazendo um parêntese, assim, como você reconhece e expõe, assim, seus erros, e eu agradeço demais. E como você também faz. Eu fico assim, boba de ver, porque não é fácil assumir. E mais ainda, seu papel seria muito fácil você se colocar como vítima total e absoluta, que todo mundo iria te apoiar também. E você falando, não, eu também errei, a minha parte foi essa, Acho espetacular, assim, como exemplo, que quando tem uma crise na família, é legal que todo mundo questione qual é a minha parte nessa crise, né? Eu já estou... amando, mas e aí, você estava contando da missão, como que vocês partiram daí para a missão? O Benê estava contando da varanda, né, Benê? Da varanda. Tá. Então, o ardor missionário foi crescendo. As crianças chegavam da escola contando que os pais dos coleguinhas estavam se separando. Toda semana uma história nova. Né? E eu tinha uma dívida também. Assim, eu tinha que resgatar alguns conhecidos meus que viveram na farra, sabe? Alguns eram casados, eu tinha que resgatá-los. Então, ao mesmo tempo, a Nonô foi surgindo na Nonô a necessidade de viver em comunidade. Viver em comunidade. No princípio, nós não pensamos em fundar nada. A comunidade, só que comunidade? A comunidade tinha que ser a família, pais e filhos. Não era para casal. Pais e filhos, envolvendo as crianças. E a espiritualidade tinha que ser serena, né? Aberta aos carismas de uma maneira serena. Bom, isso eram os princípios, né, que a gente estava buscando, que surgiu no coração dela. E eu com esse ardor missionário. E a gente continuou conversando com aquele arcebispo. Nos tornamos amigos. Muitas vezes eu assisti a missa lá. Qual o nome dele? Dom Fares. E tomava café da manhã com ele e a gente foi conversando. E partilhando tudo isso. Ele falou, não, calma, vamos esperar, vamos ver o que é isso.
E teve uma época que nós chegamos a viajar de férias com esse bispo, né? Com esse bispo. E foi muito boa a viagem e isso foi aumentando, não cabia mais no coração, sabe? Porque a nossa família estava muito feliz. E tudo simples. Bom, passou algum tempo, nós discernimos junto com aquele arcebispo, porque esse arcebispo disse para a gente o seguinte, ó, uma comunidade de família, pais e filhos, com essa espiritualidade. E tinha que ser mariana também, mariana, profundamente mariana, porque Nossa Senhora fez parte desse resgate. Né? O terço foi muito forte na minha vida. Então, com essas características, aqui no Brasil ele dizia, eu não conheço. Talvez na França tenha visto algo parecido, mas no Brasil não. Então, não existe. E a gente buscava isso. Então, ele acabou também incentivando. Se não existe, ela precisa existir. O nome Famílias Novas foi uma sugestão dele. E do Imaculado Coração de Maria, nossa. Que legal. Né? Então, foi assim um processo de amadurecimento, numa história intensa, né? Discernida junto com o arcebispo. Com o tempo, nós fomos partilhar esse mover com o bispo diocesano também, né? Uhum. Deixa eu só falar um pouquinho do porquê dessa coisa das crianças, né? Porque eu pensava assim, poxa vida, as crianças ficaram sem pai para o mundo, para o pecado. Agora não podem ficar sem pai para a igreja, né? Porque a gente estava frequentando grupo de oração, né? Saindo bastante de casa para ir atrás, que a gente estava com fome das coisas de Deus, porque a gente viu que só missa dominical não era suficiente por causa da nossa miséria. A gente precisava de mais, né? Precisava alimentar, precisava de formação, de uma vida mesmo. E aí eu tinha uma experiência que eu via muitos amigos dos meus pais, de filhos dos amigos dos meus pais que cresceram junto comigo, que tinham abandonado a igreja e perdido a fé porque eles achavam que a igreja tinha roubado o pai deles. Os pais. Sim, por causa daquela vida intensa na paróquia, com tanta reunião, tanta coisa, todo dia. E os filhos largados em casa, vendo a televisão. Né? Sim. Né? Então, enquanto o pai estava em missão na igreja, o filho sendo catequizado pela... Sabe quem, né? Sim. Pela aprendendo TV, de repente. Isso, pelos contravalores, né? Sim. Então, aprendendo tudo errado. E aí crescia, não queria mais saber de ir à igreja. Então, eu queria uma coisa que a gente pudesse ir com eles juntos, porque a experiência era tão rico, era tão gostoso e me doía, porque daí a gente, para ir para o grupo de oração, tinha que chamar babysitter. Claro. Né? Eles eram pequenos, eles tinham que dormir cedo, eles tinham escola no dia seguinte. Falava, como é que a gente vai com essa realidade, né, da nossa necessidade de uma vivência e crescimento espiritual, de formação e fé, e ao mesmo tempo não abandonar as crianças? Só tem um jeito, eles irem juntos. E ter para eles também. Claro. Para eles também crescerem na fé. Né? Então, foi Fantástico. daí que deu esse carisma. Que lindo. Eu queria perguntar, porque você falou uma coisa, né? E eu fiquei pensando, os dois. Você falou, nossa família era tão feliz. Falei, conta como é que essa família é feliz, porque não sei, parece que hoje não existe, né? E você tá me contando, eu me redescobri como esposa e como mãe. Como é que vocês vivem hoje essa igreja doméstica, essa família feliz? Bom, a descoberta desses valores, na verdade, você valorizar as coisas simples do dia a dia, sabe? É mais a pequena via de Santa Teresinha aplicada em casa. E você experimentando o hino ao amor do apóstolo Paulo, que o Papa Francisco acabou colocando no capítulo 4 da Amoris Laetitia. A gente já estava buscando esse hino ao amor dentro de casa, alguns anos antes dessa exortação apostólica, né? E nas pequenas coisas. E a gente descobriu que isso é muito lindo, é muito forte. Acho que é o projeto de Deus, sabe? Isso nos faz lembrar a casa de Nazaré. Tudo muito simples e muito profundo. E quando você faz as coisas com amor, por exemplo, você vai cozinhar uma lasanha para a família, mas você faz com amor, primeiro por amor a Deus, depois oferecendo à família, é outra coisa. Então, essas pequenas coisas feitas com amor
dá um resultado esplendoroso na vida das pessoas. Você comunica a Deus, você comunica o amor. Né? Isso levanta, ergue, isso é a luz, isso é a igreja doméstica, sabe? Eu acho que vai assim, nesse sentido até hoje, né, desse mesmo modo que a gente descobriu lá atrás e que a gente vem buscando viver sempre, né, que é na simplicidade, é não ser consumista, né, então assim, fazer renúncias mesmo, né, de um modo de vida muito, que é incompatível com a simplicidade que seria da casa de Nazaré. Então a gente procura que a nossa companhia, o nosso brincar com as crianças, o jogar, o passear, o caminhar, andar, tudo isso daí no parque, andar de bicicleta, continua presente na nossa vida e é nessas pequenas coisas que a gente vai tendo a oportunidade de se amar, de estar junto. Não tem assim nada, nenhuma descoberta de uma coisa muito diferente disso. Uma coisa é o extraordinário no ordinário. Exato. Exatamente. É a sobrenaturalidade disso, né? Todo dia não reclamar do dia a dia, é fazer com que cada dia seja gostoso e intenso, porque a gente, infelizmente, se desacostumou com essa vida simples, né? É a contramão do que a sociedade oferece, porque o que tem por aí é para a gente querer ter cada vez mais e buscar uma vida hedonista, e a gente busca viver em casa uma vida de sacrifício e de serviço, de um cuidar do outro, de um se alimentar da alegria do outro. Então, nas pequenas coisas mesmo, seja vamos tirar a roupa do varal, quem vem me ajudar? Vamos dobrar as roupas, vamos levar para o quarto, você ajuda o seu irmão na lição de casa. Então, quem fica um cuidando do outro, ensinando para eles esse espírito de família. Né? E é muito na contramão mesmo do mundo, porque são ações que aparentemente não produzem nada. Exato. Né? Que para uma sociedade utilitarista, que tudo tem que ter uma utilidade, e uma lasanha, tirar uma roupa do varal é até uma coisa meio desvalorizada, assim, não tem valor, né? E vocês viram então que história maravilhosa que a gente acabou de ouvir, né? De conversão profunda, e a gente já começou a falar um pouquinho sobre a igreja doméstica, que está na nossa família. A gente vai ver no próximo bloco que a matéria-prima para que a gente viva isso está nas nossas mãos. É só a gente dar espaço para que o Espírito Santo haja. Então fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta.